Olá, pessoal. Boa noite a todos. Vou aqui convidar uma amiga minha que ela vai fazer esse direto comigo. Olá. E nós vamos falar sobre empreendedorismo. Já está aqui a minha amiga. Boa noite! Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Então, como é que tá esse coração? Tudo ótimo. Se a gente tivesse combinado a cor da roupa, não tinha dado certo, ó. Não é? Olha aqui. Que beleza! Oh, Mas é assim, né? é, é tão bom estar contigo aqui, a gente falar um pouquinho, né? Nosso tema sobre Prazer mesmo. empreendedorismo, sobre empreendedorismo sem fronteiras, né? É muito É isso interessante. aí. Assim, eu gostaria de falar com o pessoal um pouquinho, né? Transmitir primeiro, falar com eles um pouquinho sobre a nossa história, né? Mas antes, né, de eu falar da minha história, eu quero que a Lô venha falar um pouquinho da história dela. E como a gente vai falar sobre empreendedorismo, ela também vai falar um pouquinho sobre o empreendedorismo, como que ela começou a empreender. Então, Lô, conta um pouquinho para a gente como que veio conhecer o empreendedorismo, e depois nós vamos entrar aqui com uma situação, com uma história aqui muito interessante, né, de uma senhora também, que, né, nós como cristãs também vemos pessoas da Bíblia, pessoas que também empreenderam, e a gente tem isso aqui registrado e queremos também transmitir isso para as pessoas. Mas antes gostaria que se apresentasse para as pessoas também te conhecerem, tá bom? Claro, tá ótimo. Bom, gente, meu nome é Lorelai, tenho 34 anos, sou daqui do interior do estado de São Paulo, da cidade de Ribeirão Preto, e moro numa cidadezinha ao lado chamada Jardinópolis. O empreendedorismo na minha vida, eu acredito que ele começou bem cedo. Na verdade, eu sempre trabalhei registrado e de um tempo para cá que eu virei empresária, definitivamente, né? Mas desde pequena eu já ajudava meu pai, eu já vendia convite nos eventos que ele participava, ajudava ele a olhar carro. E eu nunca tinha me tocado, agora você falando assim, eu nunca tinha me tocado que essa parte do empreendedorismo já fazia parte de mim de pequena. Porque eu sempre tive força de vontade de ir para cima, de fazer, de acontecer. Não, vai dar certo, vamos fazer, vamos executar e tudo mais. Eu tô achando interessante agora, eu parando para pensar que veio bem de cedo, porque na verdade na minha família não tem empreendedores, assim, vamos dizer, comerciante, pessoas as quais seriam referências para nós, né? Sim. Mas eu, por ter trabalhado para muitas empresas, pessoas, empresas boas e grandes no caso, acabou que eu percebi que a gente era só mais um número e aquilo já não me satisfazia mais. E eu precisei de me arriscar, de me jogar, de dar voos mais altos para me desafiar, né? Vamos dizer assim. E tá valendo muito a pena. Muito a pena, não me arrependo, não. Bom, empreendedorismo é algo que quando a gente descobre, né, depois a gente vê que realmente vale a pena e não tem como não tem como se arrepender, né? É muito interessante, a gente aprende, a gente está em constante aprendizado, na verdade, né? E contando um pouquinho de mim também, né, resumidamente aqui um pouquinho da minha história, eu também, a situação é praticamente quase a mesma coisa. É assim, quando eu comecei, na verdade, eu nem sabia o que era empreendedorismo, o que significava isso. Porque a minha história veio dos meus pais também, aliás, veio do meu pai. Porque meu pai eu já conheci praticamente ele empreendedor, porque ele já trabalhava com calçados, né? Ele tinha uma fábricazinha e começou em casa. E desde os 13 anos, meu pai, ele sempre gostou de trabalhar com calçado, fabricação, né, de calçado. E, ou seja, então, aos 13 anos, meu pai já era empreendedor. Então, ou seja, essa história veio me acompanhando até a fase adulta. Porque eu, quando teve uma altura da minha vida, em 2012, mais ou menos, eu comecei a trabalhar também com empreendedores, mas comecei com artesanato, né? Tudo começou assim, apesar que eu já ajudava, quando eu era criança, né, na fase de adolescente, eu ajudava o meu pai,
né? Não na fábrica em si, mas ajudava ele nos calçados, né? Juntamente com a minha mãe para fazer caixa, embalar o sapato, para poder mandar para as lojas. Pronto, nós ajudávamos o meu pai assim. E minha mãe sempre ajudou o meu pai, né? Nunca trabalhou fora, a vida dela foi mesmo sempre para poder ajudar o meu pai. E eu, né, já na fase adulta, eu comecei a trabalhar com artesanato. Ou seja, na verdade, eu me descobri, né, esse lado que eu desconhecia. Né? Eu estive também compartilhando um pouquinho com a Lore, um pouquinho sobre isso, né, sobre esse lado meu do artesanato. Mas, ou seja, então, depois de um tempo, claro que eu vim para cá, para Portugal, né, estou aqui em Portugal desde 2004. Entretanto, regressei para o Brasil em 2011, depois voltei, e lá foi quando eu descobri, né, esse dom que Deus me deu do artesão. Entretanto, voltei novamente para Portugal em 2015. E o meu desejo era trabalhar com criança, porque era o meu sonho que eu tinha, né, quando eu estava no Brasil. Eu realizei meu sonho aqui em Portugal, que era vontade, tirar aí curso, né, de trabalhar com criança na área da educação infantil, mas, ou seja, mas sempre tinha aquela coisa de poder trabalhar para mim mesma. Pois eu ingressei no marketing multinível, né, numa empresa que entrou, quando eu conheci, tinha pouco tempo que tinha entrado na Europa. Entretanto, né, eu tive também, no outra live, falei um pouquinho também, resumidamente para a Bia, né, nós estávamos a falar sobre isso, foi quando eu conheci a empresa atual a qual eu estou agora, né? E também a Lore também conhece a empresa, porque ela também envolve também com essa empresa, e essa empresa realmente é uma empresa maravilhosa, né? Não tem como não gostar dessa empresa, né, Lore? Não tem como. Não gostar é difícil. Assim, quando entrou nessa empresa, eu vi cada coisa linda. A Thalita. A Thalita. Boa noite para vocês que estão entrando. O Everton também, boa noite, tá? Sejam bem-vindos aqui no nosso bate-papo, tá? E se tiver também, quiser interagir com a gente, também fiquem à vontade, tá bom? Até mesmo para poder fazer perguntas. E podem compartilhar também, né, Lore? Compartilhar também com outras. Com certeza. Né? Toca nesse aviãozinho aí, compartilha com a galera, vamos bater um papo sobre empreendedorismo que vai valer a pena. Então, assim, Lore, quando conheceu essa empresa com a qual nós estamos, né, envolvidas, faz muito tempo, tem pouco tempo, como começou, como conheceu a empresa? Eu conheci em outubro, mais ou menos, ou agosto de 2019, do ano passado. Do ano passado? E aí, ano passado, super recente, não tem um ano ainda, mas assim, o que mais me chamou a atenção foi qualidade de produtos, foi a energia com as quais as pessoas que trabalham nela, né, estavam me passando. E foram 3 dias de trabalho que eu estava próximo a essas meninas e eu comecei a perguntar, elas começaram a me explicar tudo com muito amor, com muito carinho. E aí eu comecei a me apaixonar só de ouvir falar. Quando eu comecei a experimentar os produtos, eu falei, gente, eu nunca tinha tido a oportunidade de conhecer. E aí foi assim que acho que você acaba se apaixonando, né, por todos os produtos quando você usa verdadeiramente. E aí eu vi, na verdade, a energia, a vibração que mais me deixou assim encantada, encantada, encantada. Foi um projeto que eles têm, né, de ajudar as ONGs, os lugares onde tem crianças e tudo mais, e tem um projeto deles na África. Foi quando eu fiquei encantada, apaixonada. Falei, não, eu quero poder contribuir de alguma forma. E aí eu me associei e foi muito maravilhoso, tá sendo. Que bom. Olha, então, praticamente estamos quase no mesmo tempo na empresa, né? Essa empresa é maravilhosa, para quem não conhece a empresa Junés, né? Então, estamos envolvidos com essa empresa. E é tão interessante, porque, assim, quando eu também conheci, estava, como eu disse, né? Estava na outra empresa de marketing multinível. Então, me deu a conhecer essa empresa, foi o Nuno. Não sei se ele está por aqui, mas ele apareceu por aqui. Ele foi meu patrocinador, né? E então ali ele me deu a conhecer. Na verdade, ele já estava me dando a conhecer essa empresa já há um tempo, mas eu levei 6 meses para poder tomar decisão. E a decisão definitiva mesmo foi de quando ele me fez um convite. Na verdade, já tinha me feito vários convites e eu sempre recusava.
E esse foi fatal. Por quê? Porque quando ele entrou com a Juness Kids, né? O que chamou a atenção também da Lore foi a Juness Kids. E foi que me chamou a atenção. Por quê? Porque nessa altura eu estava trabalhando com crianças, né? Estava trabalhando em instituição. Então, tudo que se envolve criança, eu fico encantada, né? Até porque eu sou líder do Ministério Infantil também da minha igreja. Então, ou seja, eu, quando envolvo criança, é algo assim, para mim, é maravilhoso. Então, ou seja, ele me atraiu, me chamou a atenção com a Juness Kids, apesar de ter falado dos produtos, eu ainda não tinha experimentado, mas pronto, eu fiquei naquela. Mas realmente me chamou a atenção. E quando eu cheguei no evento, eu vi que realmente era fantástico o trabalho que eles fazem com as crianças na África. Aliás, a intenção deles é ajudar todas as crianças de todo o mundo, né? Isso é um projeto deles, desde quando começou. Só que, na verdade, a intenção deles, né, na Juness, ou seja, eram dois fatores. Primeiro, ajudar os distribuidores a conquistar os seus sonhos, né? Esse era o primeiro fator. O segundo era ajudar todas as crianças de todo o mundo. Então, ou seja, eles têm ajudado, é um projeto lindo, um projeto maravilhoso. Quem conhece de perto sabe, vê realmente crianças ali sendo bem tratadas, né? As crianças que não estavam sendo nutridas estão sendo alimentadas, porque é um projeto que eles estão, que envolve com muito amor, com muito carinho. Então é isso que chama muita atenção. Mas falando agora um pouquinho, né, sobre a história deles também, que me encanta. Porque a história que tudo começou foi com o Heinz, né? Quando ele fala um pouquinho sobre a história dele, né, de como ele era, como foi a criança, como desde criança, porque não tinha nada, eles não tinham nada, eram, né, pais, ou seja, trabalhava para pessoas, para agricultores, e foi uma vida muito Gislaine, difícil. você me escuta? Sim, estou te ouvindo. Eu não tô te ouvindo mais. Não, eu estou te ouvindo, Lore. Eu vou sair, você me manda a solicitação novamente, por favor, Tá bem, querido. tá? Tá bom, vai lá. Só um bocadinho. Vou convidar aqui a Lore outra vez. Às vezes acontece. Vamos Vou ver, ver se fala agora. comigo agora. Agora, consegue me ouvir? Agora eu tô. Agora eu tô. Ainda bem. Pronto, agora contando, falando um pouquinho sobre a história deles, né? Ou seja, desde quando ele na verdade, a infância dele foi muito sofredora, né? É tanto que houve uma situação desde criança que ele carrega até hoje, que foi um problema nos pés, né? Porque de criança ele sofreu porque eles andavam descalços, não tinham que calçar. E foi muito Nossa. sofrimento. Mas uma coisa que me chamou a atenção ainda nessa história dele, né? Ou seja, quando tudo começou, é que ele, na verdade, quando ele entrou ele tinha três, na verdade, ele tinha três metas. Mas antes dele criar essas três metas, ele fez uma pergunta para a mãe dele. E fez uma pergunta para a mãe dele, perguntando se a mãe dele o amava. E a mãe dele não respondeu. Não respondeu e ele saiu calado, mas o que ele pensou dentro dele, ele disse, não me importa quem possa me amar ou quem me ama, mas o importante é eu amar a mim próprio. E foi quando ele criou essas três metas, né? Que a primeira é de ser milionário, né? Ou seja, chegar aos 35 anos, ser milionário. Segundo, dele não deixar faltar comida, ter muita comida, porque de tudo aquilo que ele sofreu, porque ele chegou, ele mais o irmão dele mais novo, chegaram a fazer bolos de areia, de terra, para poder comer, para poder, né, disfarçar a fome. Então, foi muito sofrido. E o terceiro dele poder viajar o mundo todo, o mundo inteiro. Essas eram as três metas. Mas aí é que tá, que quando ele falava dessas metas para as pessoas riam dele, né? Isso foi muito triste no momento, porque as pessoas desacreditavam. E o que acontece também, às vezes, né, Lore, no nosso caso também, que a gente passa, às vezes, quando a gente vai falar, né, do nosso projeto, ou falar do projeto da empresa, porque, na verdade, o negócio é nosso, mas, na verdade, nós estamos em parceria com essa empresa,
E quando vamos falar, as pessoas também às vezes não acreditam, né? Ou desacreditam, às vezes, também. Ah, será que o produto vai dar um resultado? Ou será que isso? Sempre coloca uma barreira, um obstáculo, uma interrogação. E, ou seja, mas nunca tentam, né? Até mesmo se envolver, ou se integrar, né? No nosso meio como empreendedores, né? Querer também, às vezes, há um bloqueio, há uma barreira que as pessoas também, elas têm sonho, mas têm medo de se jogar, têm medo, né, de dar o primeiro passo, tem medo de se arriscar, vamos dizer assim, né, em alguma coisa, em algum negócio. E então, assim, isso que tem que ser quebrado, são barreiras que têm que ser quebradas, né? Se a gente não der o primeiro passo, também a gente não vai ver, não vai ter certeza se vamos dar certo ou não. Tudo primeiro a gente tem que dar o primeiro passo, né? É muito importante isso de nós, seja do que for, seja na empresa, seja na vida, em todas as áreas da nossa vida, nós temos que, né, dar o primeiro passo. A Sheilinha também está chegando. Olá, Sheila. Tá. Boa noite, Sheilinha. Mas, É isso que é difícil, as pessoas terem a coragem, né, de dar o primeiro passo. exatamente. Mas, pronto, eu falando aqui um pouquinho, que eu disse que nós íamos entrar aqui num tema também, que, né, que na Bíblia também há mulheres empreendedoras, e li um texto, por acaso, que me chamou muita atenção, que fica em 2 Reis, do capítulo 4, do versículo de 1 a 7. Depois, quem quiser acompanhar, quem tiver, né, interesse em acompanhar na Bíblia, pode acompanhar, pode ler, porque realmente é uma história muito linda, onde fala, na verdade, primeiro começou com um sofrimento, né? Porque de uma senhora que ela se tornou viúva, o marido dela era um profeta, e só que ele devia, né? Ele morreu, mas ele ficou devendo uma pessoa. Só que essa pessoa, para poder pagar, ou seja, para essa senhora, já que o homem, né, o senhor, tinha falecido, para essa senhora pagar a dívida, teria que o quê? Passar os 2 filhos dela como escravo para poder pagar a dívida, né? Ou seja, a dívida do marido. Mas o que acontece? Então ela foi até o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, logo, imediatamente, ela, né, explicou a situação do que estava acontecendo, porque ela não queria perder os 2 filhos. E o profeta Eliseu perguntou para ela, falou assim, tá, mas olha só, o que é que eu faço? O que eu posso fazer, né, por você? Aqui eu vou ler um pouquinho só do trecho, eu não sei se a Lô já leu o texto, mas está aqui, assim, olha, e Eliseu pergunta, o que eu posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? E Eliseu, né, então aí a mulher disse, não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. E Eliseu disse, olha, vá pedir aos seus vizinhos que lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus 2 filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. E foi o que eles fizeram. Fecharam a porta, tudo aquilo que Eliseu pediu para eles fazerem, eles fizeram. Ela fez com os filhos. Fecharam a porta e começaram, né, a colocar as vasilhas. Mas antes disso, o que ela teve que fazer? Pedir aos vizinhos, né, as vasilhas emprestadas. Bom, o que eu quero chegar com esse assunto aqui sobre empreendedorismo? E muitas vezes, nós, quando queremos fazer algo, muitas vezes, o que nos impede, às vezes? A vergonha, a timidez, a comunicação. Tá conseguindo me ouvir, Lore? Tô. Ah, é a comunicação. E, às vezes, talvez, nesse sentido aqui, quando Eliseu pediu para que ela saísse, pode ser que realmente também tenha havido algum trave nessa senhora, né? Mas ela teve que se arriscar pela vida dela e pela vida dos filhos, né? Porque precisava de fazer algo. E ela teve que se arriscar, né? De ir aos vizinhos pedir vasilha. E pronto, eu fico a imaginar que ela vai assim, pronto, eu vou ter que pedir, será que tipo assim, será que ela tem vergonha? Será que não? Será que eu peço? Será que eles vão me rejeitar? Será que, sabe? Ou seja, ela pode ter passado ali algumas interrogações, mas também ela teve que enfrentar, né, essa situação. E ela enfrentando essa situação, ela teve que usar o que? A comunicação, juntamente com as pessoas. Por quê? Para poder, é um meio de
sobrevivência para ela, que ela também estava obedecendo também, né, a um profeta. Mas o que eu quero dizer com isso? Aqui ela teve que se comunicar com as pessoas. A gente não sabe com quem que ela teve que se comunicar, se eram pessoas más, pessoas ruins, se eram pessoas de bom coração, se não era, se eram pessoas que, sabe, de vários, de vários pensamentos, sabe, ou seja, com várias personalidades. E o nosso meio é assim também. Nós temos que passamos por várias situações em que vamos enfrentar as pessoas também. E a comunicação, isso, ela é muito importante. E por acaso, essa semana, a Bia, eu tenho acompanhado a Bia falar muito sobre comunicação. E a comunicação, nesse meio do empreendedorismo, ele é muito importante, né? A gente saber falar com as pessoas e também transmitir realmente a segurança daquilo que nós fazemos, né? E isso é muito importante. A comunicação aqui no empreendedorismo, falar sobre o produto, realmente não ter medo de usar o produto, não ter medo de falar daquilo que realmente dá resultado, não só do produto, né, que nós fazemos parte da nossa empresa, né, Lori, mas também seja de qualquer nível, seja de qualquer empresa, tudo aquilo que vai fazer para empreender, nós temos que ter uma boa comunicação e passar algo que realmente com muita segurança de que algo realmente vamos trazer o melhor para as pessoas, né? E essa senhora aqui, né, nessa história, ela começou a empreender na casa dela, né? A primeira coisa que ela fez, o primeiro passo foi o quê? Foi primeiro, se ela era tímida, foi perder a timidez. Se ela não tinha habilidade na comunicação, ela teve que aprender, né, a se comunicar com as pessoas. E depois ela teve que fazer o quê? Pegar tudo aquilo que ela conseguiu, né, das vasilhas, e levar para casa. O profeta Eliseu pediu para que fechasse a porta. E fechando a porta, é o quê? Ali ela ia o quê? Fazer um trabalho para depois passar para fora. É uma coisa que nós temos que fazer. Aí vamos trazer para os nossos dias também. Nós trabalhamos em casa, né? O nosso trabalho de empreendedorismo, né? Vamos dizer que neste trabalho que nós fazemos, nós trabalhamos a partir de casa. E nós o quê? Todas as nossas estratégias, nossas metas, né? Nós por enquanto, ficamos só para nós. Nós nos colocamos, né, para nós. Nós não podemos, assim, também passar para as pessoas, a não ser que, depois de criada a meta, de criado realmente o objetivo, o que nós vamos passar para a nossa equipe, para quem trabalha com a equipe. Então, o que ela fez aqui foi isso. Primeiro, ela trabalhou, para depois, o que o profeta Eliseu disse, agora vá e vende. E foi o que ela fez. Ela pegou e vendeu tudo daquilo que ela tinha. E ele disse, agora, aquilo que você conseguir, você vai vender, e o que sobrar, você vai viver com os seus filhos. Ou seja, ali ela teve que o quê? Multiplicar, né? Eu dei a oportunidade para ela poder pagar a dívida dela, mas também teve o quê? Também a oportunidade dela multiplicar aquilo, ou seja, dela empreender com aquilo que realmente sobrou, né? Então, assim, é muito importante a gente saber ter as habilidades, saber como lidar com toda situação, porque nós passamos por várias situações no empreendedorismo, né? Então, nós temos que estar muito bem informadas, saber realmente o que a pessoa precisa, o que ela necessita, qual é o problema daquela pessoa, para transmitir, passar realmente a segurança de algo que nós temos que vai solucionar para a pessoa, né? E creio também que a Lori também tem experiências com o produto, tem experiência também que eu creio que também que ela trabalha não só, né, com essa empresa, mas também com outra. Eu gostaria também que a Lori partilhasse, né, um pouquinho também do que ela faz, além Eu de trabalho também com tecnologias em prol da saúde. Então, são tecnologias japonesas que auxiliam e funcionam, no caso, a gente foca muito a medicina preventiva, que é um assunto também muito complicado de se falar, porque as pessoas muitas vezes não focam na prevenção, e sim em remediar. Então, ainda há uma necessidade de mudança de mentalidade das pessoas em relação ao que existe no mercado. Porque muitas vezes elas focam só depois que já tem um problema e esquecem de cuidar da saúde de forma preventiva, como os produtos da Juness. Muitas vezes você usa ele, toma ele, passa eles, no sentido de se cuidar.
tanto de Uhum. dentro para fora como de fora para dentro. Então, essas tecnologias que eu trabalho são desde formatos de colchões a tudo quanto é coisa que você imaginar, desde calcinha, cueca, tornozeleira, joelheira, enfim, toda a linha ortopédica. São todos os produtos com tecnologias. Então, eles fazem o quê? Cuidam da saúde das pessoas internamente a nível quântico. Então, quando você fala de física quântica, já se torna mais uma barreira, porque as pessoas elas não estão acostumadas com esse tipo de produto, não conhecem, muitas vezes nunca ouviu falar, então é um pouco difícil de você explicar. Não de explicar, mas de fazer com que elas entendam. Então, você precisa de ter uma comunicação É, muito boa, porque que na comunicação, se você não conseguir transmitir a mensagem, o erro está em você. pois, verdade. É saber comunicar com a pessoa, explicando realmente o benefício daquele produto, né? Que vai ser bom para ela, vai ser eficaz para ela e vai resolver o problema que é os nossos produtos, né? Se eu estar a trabalhar, né? Com esses produtos, nós trabalhamos, se conhece, sabe muito bem que os produtos também são da Junés, são produtos tecnológicos, né? E eu posso dizer que, por exemplo, um produto que eu acho, eu amo mesmo de paixão, que é este produto aqui que é o Serum, ele é maravilhoso. Ele é feito de células troncos, né? Aqui nós dizemos células terminais humanas, mas são células troncos, ou seja, são tudo produtos tecnológicos, produtos naturais, produtos que realmente faz o efeito. Eu falo por mim, né? Porque eu uso, vejo em mim, os resultados são fantásticos e os produtos quando nós trabalhamos com produtos que realmente são credíveis, a gente fala com gosto, fala com muito prazer, né? Porque não tem coisa melhor do que a gente estar falando de algo que realmente dá resultado. Primeiro que a gente vê em nós e depois transmitir algo que vai ajudar as pessoas. Mas uma coisa que também eu tenho aprendido muito, sabe? Porque a gente, todos os dias nós estamos aprendendo, né, Lore? Todos os dias. É, com certeza. E essa empresa a qual eu estou, né, a Junés, eu comecei ela em novembro, né? Mas comecei muito devagar, primeiro, tipo assim, dando aqueles primeiros passos, né? Sem saber por onde começar. E até que, né, depois o meu não sei, não, acho que não sei se ele está assim, não, mas eu comecei com um pack de produtos, né? Primeiro para poder eu começar a usar os produtos ou seja, e ver os resultados em mim para depois transmitir para as pessoas. Mas mesmo assim, eu assim muito devagar, né? Para poder transmitir também para as pessoas. Mas depois, quando a gente vê realmente aqueles resultados fantástico, começa a ver algo que o nosso organismo ele passa a ser, a gente começa a sentir uma diferença, igual, por exemplo, eu comecei a perceber, porque eu sentia muita dor nas pernas, depois que eu comecei a fazer o uso do Nara, eu realmente percebi que o Nara me ajudou muito, né? Esse produto aqui, fantástico, para mim é maravilhoso, não fixem ele, né? É um suplemento que a nível nutricional, a nível de todos os sentidos. Eu posso falar que ele ajuda no psicológico, porque pessoas que têm, às vezes, dificuldades cognitivas, ele ajuda, né, para a memória, e me ajudou, né, por exemplo, pessoas que têm dificuldade na circulação sanguínea, me ajudou, né, no caso das pernas, pessoas que têm problemas nos ossos, ou seja, é uma infinidade de benefícios que estes produtos trazem, sabe? Então, eu tive uma vez, eu estava com uma cliente que ela tava com receio, né, de usar o Nara e achando que era só mais um produto, né, tipo assim, para vender, ou seja, para poder, para consumir. E às vezes as pessoas também colocam muito trave, ou seja, coloca muito obstáculo aqui, também por causa dos preços. Mas a gente sabe que quando realmente há um preço, nós não podemos vender também um produto, né, que traz realmente aquele resultado também, algo que seja muito, né, que a gente também não vai ganhar. Porque nós temos que olhar para os dois lados, tanto nós, né, como distribuidores, mas também a outra pessoa. Aqui nós jogamos ou seja, para os dois lados.
Mas o que eu foco aqui são os resultados, Lori. O que eu foco aqui, seja todos os produtos, seja tecnológico, que venham a ser produtos realmente naturais, eu foco aqui nos resultados, né? Então, ou seja, o que mais acho interessante, também voltando na história um pouquinho aqui das pessoas, né, vamos dizer, que criaram, dos fundadores da Junés, é que quando eles fizeram, né, eles entraram com esse projeto, vamos dizer assim, na verdade eles não precisavam disso, porque até que a situação financeira deles eram muito boas, né, e já conhece, né, a história. A situação financeira deles eram muito boas, e não precisavam. Mas eles sentiram a necessidade de quê? De ajudar as pessoas. Por isso que a meta deles, o objetivo deles era que primeiro ajudar os distribuidores a realizar os sonhos deles, e depois também aquela situação, aquela história que nós contamos também da Junés Kids. Mas o mais interessante deles aqui era ajudar as pessoas. E o que me chama a atenção no empreendedorismo é isso, é ajudar as pessoas, sabe? Porque, assim, a gente não olhar só a questão de querer financeira, né, para o nosso lado, mas saber que estamos ajudando as pessoas de alguma maneira. Seja elas também para crescerem, para realizar um sonho, né? Seja elas também a nível da saúde, principalmente a primeira parte que nós focamos primeiro é na saúde das pessoas, né? Assim como trabalha com os produtos ortopédicos, né? Produtos tecnológicos que vai ajudar a saúde das pessoas, esses produtos são também a eficácia deles, né? Mesmo para isso, o objetivo é para isso, é primeiro a saúde, e também das pessoas concretizarem os seus sonhos. Porque a gente sabe que é uma empresa que tem muita credibilidade, que realmente as pessoas têm conseguido, sim, concretizar seus sonhos, né? Muitas pessoas têm o sonho da casa própria, muitas pessoas têm o sonho até de um carro, de algo, às vezes, parece que para alguns não é nada, mas para uns é muito. E, então, assim, a empresa, ela tem favorecido isso para nós, né? Para todas as pessoas que entram, né, neste negócio. E a Junés, ela veio para isso, ela veio para ajudar pessoas, e os fundadores, o foco deles são distribuidores, e é uma coisa que eles sempre dizem, né, que se os nossos distribuidores estiverem bem, se eles concretizarem, né, os seus sonhos, nós também, a nossa empresa também vai bem, e eles também vão bem, né? E nós, a mesma coisa quando nós estamos formando também a nossa equipe de trabalho. Eu falo porque nós temos, eu e o Nuno, nós trabalhamos juntos, né, em conjunto, e temos uma equipe, e essa equipe, ou seja, tudo que a equipe fizer, né, nós ajudamos a equipe, como a equipe também nos ajuda. Então, ou seja, o nosso objetivo realmente é ver o sucesso das pessoas, porque sabendo que vai ser recíproco, né, tanto aquilo que as pessoas conquistarem, também nós vamos estar felizes com elas. Por quê? Porque uma parte de nós foi o quê? Foi de beneficiar, né, o sucesso delas, para elas poderem chegar onde chegaram, né? Então, isso é muito interessante, isso é muito importante, saber que o empreendedorismo, né, neste meio é para isso. Mas falando também, né, o nosso objetivo aqui, né, falando sobre empreendedorismo sem fronteiras, né, é alcançar outras pessoas. Aí é que tá, o empreendedorismo é para isso, alcançar outras pessoas. Sem fronteiras é por quê? Porque é algo também que a Junés, ela proporciona. Porque nós não ficamos só, ou seja, onde nós estamos. Porque eu posso estar aqui, eu estou aqui em Portugal, mas também posso estar fazendo negócio na China, posso estar fazendo negócio na Holanda, né, na Bélgica, até mesmo no Brasil. Eu posso fazer isso. Eu posso ter mais de 30, 50, né, países a trabalhar, porque sem fronteiras, porque ali não há, né, um bloqueio. Por quê? Porque a Junés, ela está a maior parte, né, do mundo, ou seja, elas têm mais de 150 países. Então, nós podemos trabalhar, né, nesses países, porque ela está. Então, e a intenção dela, a intenção nossa é essa, é sem fronteiras, ajudando outras pessoas, né, a conseguir os seus objetivos, a conseguir os seus sonhos, a concretizarem, né, e que elas venham ter sucesso, né. Eu acho que eu estou falando muito aqui. Estou deixando Não, fica à vontade. Eu acho isso muito bacana da empresa. No caso, o Sem Fronteiras, ele é muito legal. O sistema que eles trabalham é fantástico e muitas empresas, inclusive, precisam se adequar e se adaptar.
e desenvolver esse tipo de trabalho. Eu até comentei com uma pessoa essa semana, porque se você não tem barreiras, não tem fronteiras, como a gente está falando aqui, tudo vai muito mais rapidamente, tudo acontece muito mais rapidamente. Então, eu posso estar aqui vendendo para uma amiga minha que está nos Estados Unidos, ela passa o cartão, ela faz a compra pelo meu site, simplesmente cai a comissão para mim e o produto chega na casa dela. Então, é isso que eu acho muito interessante, a facilidade sistêmica que a empresa tem. Por ela ser muito grande, por ela estar em mais de 150 países, facilita muito a vida Muito. de qualquer pessoa que venha a trabalhar com eles, né? E o empreendedorismo em si, eu fico vendo, ele é diário, né? Porque às vezes você começa a fazer uma coisa e depois você fala, não, eu vou agregar uma outra coisa, e depois você fala, não, eu vou agregar mais uma outra coisa, e assim sucessivamente você vai fazendo. Que é o meu caso, que eu comecei com uma empresa, depois eu agreguei mais uma, e agora eu agreguei mais outra, e agora você vai aprendendo que quanto mais você acha que você sabe, você vê que você não sabe é nada. E é necessário você estudar, aprender, se renovar a cada dia, até verdadeiramente você encontrar algo que te dê a rentabilidade que você espera. Porque empreender não é você sair do seu CLT e achar que está tudo certo e que amanhã você vai ganhar o triplo, ou o dobro, ou o quádruplo, ou o quíntuplo daquilo que você ganhava, porque não é assim. Empreender é você ter coragem e você saber também os seus limites, até que ponto você pode ir, qual que é o período que você tem de renda financeira aí para sobreviver, tentando, arriscando, pôr na cara para bater, enfim, empreendendo, porque o empreendedorismo ele é isso, é você acreditar numa coisa, estudar, se capacitar e fazer, executar e ver o resultado, que nem sempre é aquilo que você espera. Mas eu falo para você, o que você tem que entender é que você não pode desistir, seja o seu sonho qual for. Não deu certo aqui, vamos para outra. Não deu certo aqui, vamos para outra. Não deu certo aqui, vamos para outra. O que importa é você não retroceder e não voltar atrás. Porque a partir do momento que você tem coragem, que você tem discernimento, que você tem competência, isso você vai aprimorando a cada dia. Que nem na minha mente hoje o negócio é digital. Não adianta, pode falar o que quiser. Esse negócio de venda direta não vai mais existir, gente, daqui a algum tempo. Então faça por enquanto, agora enquanto é tempo, aproveita, mete a cara, aprende, rala, se dedica, toma não, aprende a ficar calejada. Eu E na vi, hora que você menos esperar, mas as também coisas aquela já vão ter acontecido. gente que, né, quando dizem sim também, realmente são pessoas que depois, quando se dedicam, começam a ver os resultados, as pessoas mesmo ficam, né, se surpreendem porque com os resultados, porque aqui primeiro por causa do próprio esforço da pessoa, né? O esforço da pessoa vai, aliás, o sucesso vai de acordo com o esforço da pessoa, né? Vai de acordo com a dedicação dela. E a gente realmente, na nossa vida, a gente vai sempre, vai levar uns não, mas nós temos que estar preparados para tudo isso, né? É igual, voltando Sim. nessa história dessa senhora aqui, quando ela foi pedir as vasilhas para poder colocar o azeite, eu tenho certeza que ela deve ter levado muitos não para ela poder conseguir várias louças para poder conseguir encher o azeite, mas eu tenho certeza que ela deve ter levado alguns não. E na nossa vida é assim, nós vamos levar não, mas nós temos que estar preparados, né? E não desanimar com o primeiro não. É ir em frente, né? E outra, nós temos que ter um porquê na nossa vida, Lori. Nós temos que ter um porquê para a gente poder conseguir, sabe? E uma meta e colocar na nossa mente, porque senão eu vou conseguir, né? Se eu estou aqui, eu tô é algo que eu vou conseguir, que é para o meu futuro. E é mais interessante porque essa empresa mesmo, ela deixa um legado para os nossos filhos, sabe? Que me chamou também, de algo que me chamou a atenção da empresa, porque o legado que deixa, porque tudo que nós fazemos agora, nós vamos também deixar para os nossos filhos, eles vão usufruir, né? Não vai ficar só por aqui, ou só vai ficar onde, né, daquilo nós conquistamos e pronto, acabou. Não, isso é hereditário fica para os nossos filhos, né? Eles vão usufruir. Então, isso é muito bom, isso é muito positivo. E outra, uma coisa que sempre nós temos que ver, é acreditar primeiro, né, nas empresas, quando vamos empreender, se vamos empreender com alguma empresa, ou, né, se não for para nós próprios, nem determinada área, mas se for através de alguma empresa, em parceria com alguma empresa, é ver a credibilidade da empresa, o crescimento da empresa, né, a qualidade dos produtos,
realmente, se realmente a empresa ela está crescendo, né, assim, com bastante, com algo que realmente, igual, por exemplo, vou dar um exemplo da Juness, que é né, a empresa que eu estou, completou agora essa semana passada, 11 anos, e em 6 anos ela conseguiu atingir seu 1 bilhão, não é para qualquer empresa. Né? E ela está comparada com várias empresas de topo, igual, por exemplo, o Facebook, né? O Amazon, são empresas assim, de nível super alto que ela está comparada. Né? Então, nós temos que ver a credibilidade, o crescimento da empresa e o quanto que ela vem trazendo resultados benéficos para as pessoas. Né? E nós temos que dar essa credibilidade e ver esse lado, tá? Para a gente poder realmente dedicar ao máximo, dando o melhor, né? Porque é algo que vai ser mesmo para nós e vamos estar ganhando, porque é algo nosso. Esse negócio de você verificar tem que ser feito independente de onde você estiver, né? Mesmo que você não esteja em Juness. É importante você saber a credibilidade da empresa, quantos anos tem, como é que é a situação da empresa, e principalmente ver se eles têm os mesmos princípios e valores que você, né? Porque de nada adianta você querer só desenvolver um projeto por causa de dinheiro. E eu confesso que quando eu comecei na primeira empresa de marketing, eu só queria ganhar dinheiro. Meu negócio era dinheiro. Mas Eu queria olha, ganhar Lore, dinheiro. mas quando a gente entra para o negócio, primeiro, as pessoas quando entram para o negócio querem ver logo o dinheiro. Né? Ah, mas como é que eu vou ganhar? E outra, e uma coisa que as pessoas perguntam muito, mas é muito mesmo. Quanto é que você tira por mês? Porque, olha, a mentalidade das pessoas de ganhar por mês é uma coisa impressionante, né? Porque o trabalho nosso tradicional, nós ganhamos o quê? Por mês. Ralar, 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 quando chegar nos 30 dias, ter aquele dinheiro que foi suado e muitas vezes é só para poder pagar a conta e mal a gente, olha, a gente só come, paga as contas e depois a gente não vê se ralar outra vez para poder ter e aquilo vai, né? Ou seja, mas concretizar algo assim mesmo para nós, muitas vezes nós não conseguimos, né? Se for para poder ganhar um salário mínimo, nós não conseguimos, né? Acaba se tornando um ciclo vicioso. A pessoa trabalha para pagar conta, para pagar conta, para pagar conta, e a vida dela é essa. Então, assim, a pessoa ela só quer saber quanto que você está tirando por mês. Na verdade, ela não está vendo que você está ganhando, porque hoje eu posso falar, um dos meus ganhos não são apenas financeiros. Meu ganho é de tempo livre, meu ganho é de qualidade de vida, o meu ganho é de eu fazer o que eu quero, de eu viajar para onde eu quero, quando eu quero, na hora que eu quero. Pode ser que Exato. não esteja sendo ainda para o exterior, como eu almejo, mas eu posso sair daqui hoje para Minas Gerais, ficar no rancho com meus pais, ficar 10 dias, 15 dias, 5 dias, 7 dias, não importa. Eu posso, porque eu não tenho que picar cartão, não tenho que pôr dedinho lá, eu não Olha, preciso de, sabe, dar satisfação para ninguém. Então, assim, graças a Deus eu falo, a qualidade de vida, muitas vezes que você tem, ela não se compara com o dinheiro que você ganha, porque você se torna um escravo de ter dinheiro apenas um ou dois ou três, às vezes uma semana no mês, porque o dinheiro cai na conta e já vai pagar tudo que você precisa pagar. Então, se você tem essa sensação de ter dinheiro, ela é muito pouca, dura muito pouco um espaço de tempo. Então, você tem, por exemplo, hoje qualidade de tempo, qualidade de vida, sono. Eu falo assim, você ter a sensação da liberdade, que eu acho que a liberdade é o que o ser humano precisa, necessita como um todo. E você quer verdade. acabar com a vida de uma pessoa, você colocar ela presa num lugar. Então, assim, eu falo que isso não é dinheiro. Isso não é dinheiro. E como eu no início pensava em dinheiro, quando eu entendi que a nossa missão, o nosso propósito não é só ter dinheiro, o dinheiro ele é um facilitador, ele é um potencializador de tudo que você quer fazer e, inclusive, ajudar na vida das pessoas. Porque que Uhum, adianta você querer ajudar as pessoas sendo que você está precisando de ser ajudado? Então, exatamente. assim, quando eu entendi que tempo, qualidade de vida com a família, liberdade, sabe, você poder ir, voltar e não ter que aquela pressão. Gente, eu coordenava uma equipe com 34 promotores, a minha cabeça parecia que ia explodir. Eu passava uma pressão danada e era triste. Chegou num ponto de eu me dedicar à CLT que me doía o peito, parecia que ia explodir, que ia estourar, e aquilo era. Eu fui na psicóloga, disse que era crise de ansiedade, nananã. Eu falei, nossa, a psicóloga não tá com nada, eu vou no psiquiatra. Fui no psiquiatra, assinou um atestado, você não tem nada, seu problema é funcional. Tem 15 dias para arrumar outro emprego. Eu, oi? Como assim arrumar outro emprego?
E naquilo eu levava o meu empreendedorismo em paralelo. Então necessitou eu chegar no extremo da minha saúde, no extremo da minha vida. Porque aquela era uma dor, gente, que doía assim, insuportavelmente. Não tinha nada que passasse. Porque Sim. aqui tava ruim. Então eu precisei de quase me desgastar. E quando eu parei para pôr na ponta do lápis o quanto eu ganhava de ticket, o quanto eu ganhava de salário, o quanto que eu tinha de convênio médico, não valia a minha saúde. E eu entendi. Eu falei, não, isso não é vida. A vida é viver. A vida é liberdade, a vida é tempo. A vida é tempo de qualidade. E a vida é você não ter que fazer nada obrigado. Porque, querendo ou não, a gente trabalhava obrigado pelo dinheiro. Na É. verdade, porque a gente precisava do dinheiro, a gente se vendia. Então, hoje é muito mais fácil você vender alguma coisa do que você se vender. Por exemplo, como um trabalho registrado. Então, eu falo assim: a minha vida é outra. A minha qualidade de vida é outra. Eu conquistei muitas coisas, usufruir desse dinheiro, sim. Mas era para pagar conta. Então, tipo, hoje é assim, não é só você ganhar mais, é você ter mais qualidade, ter mais tudo isso que eu tô falando. Então, o ter é muito melhor, sabe? Do que você se dedicar e chegar no fim do mês, cai o dinheiro, É paga a incrível. conta, e você ter aquela segurança, porque o negócio é a segurança. Porra, aqueles 2.000 vai estar ali, tá garantido, poxa, tá contado, tem quinhentão de ticket, vamos fazer uma despesa legal. Cara, é melhor você não ter e você ter essa liberdade e você vai adequando o dia a dia, o mês, o ano, conforme tá melhor, conforme tá pior. Pelo menos esse é o meu ponto de vista hoje, é como eu vivo hoje. E hoje eu sou muito mais alegre, muito mais feliz nesse sentido. Para mim faz muito mais sentido a minha vida agora. E é um prazer tão grande, né? A gente poder falar isso e saber que, epa, sabe Não que a tô gente, te ouvindo. hã? Não tá me ouvindo? Ai, meu Deus. Isso aí, peraí. Vai lá, te chamo outra vez. Espera um pouquinho que eu vou chamá-la outra vez. Ai, vou ver se isso funciona, né? O que acontece? Ah, voltei. Ah, pronto. Tá me ouvindo, né? Ah, mas tô te ouvindo super bem. Olha, mas a gente falando, gente, é horrível, Lore, é horrível a gente trabalhar uns 30 dias e ter que ser. E outra, ser mandada. Eu ser mandada por patrão, faz isso. Ou então tem que fazer. E outra, às vezes, igual no meu caso, né? Meu último trabalho, meu último emprego, eu trabalhei que eu cheguei a trabalhar horas e horas a mais, mas eu não recebia por isso. Nossa, Trocavam os meus, menino. e às vezes eu não estava me preparada, trocavam os meus horários, e epa, eu tinha que me organizar de alguma maneira, né? Por causa dos meus filhos, por causa de escola e essas coisas, e às vezes eu tinha que. Aí isso é horrível, gente. E ter que pedir ajuda, né? Um vizinho ou uma pessoa que isso já passei por isso, ter que pedir vizinhos meus, de ter que levar meus filhos para a escola. Isso é horrível, é horrível. E a gente poder trabalhar para mim, para a gente mesma, né? Saber que, por exemplo, eu posso levar o meu filho, né, para a escola e saber quando ele está estudando, eu estou em casa, mas estou trabalhando, eu tenho uma liberdade, eu posso sair, fazer as minhas coisas, né? Sem ter aquele horário, aquela obrigação como um trabalho tradicional, sem aquela pressão também, né? Porque nós fazemos, que quando nós fazemos para nós fazemos com tanto prazer, com tanto amor, com tanto gosto, né? Sem aquela coisa de ter que saber que tem que cumprir aquilo, tem que fazer aquilo, e às vezes enfrentar colegas que muitas não são fáceis, O né? ruim, na verdade, às vezes não é só você ser mandada, que nem você falou. Acho que assim, voltando à comunicação, é a forma como as pessoas falam. Então, tipo, muitas vezes, ó, para você ter noção, várias empresas, acho que de todas, deixa eu ver, de todas que eu passei, de É. todas que eu passei, eu fui mandada embora de todas. De todas, eu fui mandada embora. Só teve uma que, na verdade, eu
Assim, eu estava em experiência e aí eles falaram que iam me registrar e eu agradeci a oportunidade. Eu falei, não quero, obrigada, muito grata pelos 3 meses de experiência, mas eu não vou ficar. E acho que e eles ficaram perplexos, né? Tipo, como assim? E tal. Eu falei, não, não é o que eu estou buscando, muito obrigada. O resto, todas eu fui mandada embora. Todas, 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 todas. Mas por quê? Quando você tem uma mentalidade diferenciada, quando você tem uma capacidade que Deus te dá, porque isso não é para honra e glória da minha pessoa, mas quando você tem destreza, facilidade, agilidade, jogo de cintura, que é o que eu já passei por várias coisas, gente. Esse negócio de trabalhar até mais tarde, nossa, teve vezes de eu sair de empresas 3 horas da manhã, passar em hotel, deixar requisições para serem assinadas por diretores para no dia seguinte ter festa da empresa e eu estar quebrada, morrendo de sono, cansada. Então, assim, eu já fiz muito isso. Inclusive, fiz isso numa empresa. Eles alteravam minha folha de ponto, eu queria morrer. Aí eu falei, não, eu não vou morrer. Eu vou lutar pelos meus direitos e fui na justiça e deu tudo certo. Ah, Então, assim, é a forma que as pessoas falam com a gente, a forma que a gente é tratado. E muitas das vezes eu era vista como uma laranja podre, porque a partir do momento que você começa a compartilhar, abrir a visão das pessoas, mostrar que aquilo ali não tá certo, aquilo ali não é, é daquele jeito, aquilo ali não tem que ser feito assim, aquilo ali não pode ser feito assim. Então, quando você começa a passar um pouco do que você está enxergando por trás dos bastidores, você já se torna uma pedra, um incômodo. Uma pessoa que não deve ficar no meio porque ela tá fazendo rebuliço, ela tá abrindo a visão das pessoas. Eles querem pessoas assim. é, Então, quando você faz assim, quando você vive assim, uma pessoa livre, uma pessoa que muitas das vezes eles não imaginam o que você vai fazer, né? O cara não. me chamou para assinar minha demissão. Aí eu cheguei com esse sorriso aqui. Aí ele É, olhava assim pra minha cara. Aí eu falei assim, onde que eu assino? Desse jeito. Aí eu acho que ele ficou com um zoião, assim, tipo, meu, acho que essa menina ela é meio louca, porque toda vez que você vai mandar alguém embora, a pessoa tá chorando, a pessoa tá triste, a pessoa tá acabada, né? Isso porque eu avisei as meninas, eu falei, ó, tô indo lá no RH, foi assim, foi uma situação. Aí eu pontuei a situação para um dos acionistas da empresa, marquei uma reunião e fui lá e falei mesmo. uhum. Aí, menina, fizeram assim, me deram férias. Na hora que eu voltei das férias, eu falei, gente, eu vou lá no RH que eles estão me chamando, eu vou assinar minha demissão, mas eu amo todas vocês, fiquem com Deus. Você tá louca? Imagina, eles vão te mandar embora. Eu falei, olha, vocês não sabem da minha metade. Porque quando você toma partido, quando você abre a boca, quando você mostra seu pensamento, eles percebem que eles estão errados. É mais fácil eles tirarem aquela laranja podre do meio do que assumir o erro deles, voltar atrás ou fazer algo para modificar. Uma empresa enorme, trabalhei em várias multinacionais, enfim. E aí Uhum. eu fui para assinar com esse sorriso e o cara ficou perdido. Quando eu voltei para contar para elas que eu tinha sido mandada embora, elas começaram a chorar, elas não acreditaram. E eu tenho até contato com essas meninas até hoje, é um barato, assim, muito pouco, mas tenho em Facebook, em redes sociais. Então eu falo assim, nem todo mundo quer ouvir a verdade, nem toda empresa quer ouvir um funcionário como eu, por exemplo. Então eu falo assim, e em todas as vezes, em todas, eu pensava comigo, fica tranquilo, quem tá perdendo é você. Eu sei o meu valor, eu sei a minha capacidade. E eu tenho certeza que mais do que eu tô perdendo na vista de vocês, que vocês acreditam que eu tô perdendo, é vocês que estão perdendo uma ótima profissional. Então eu sempre saí de cabeça erguida, nunca me queimei em nenhum lugar e sempre na certeza de quem estava perdendo era a empresa. Então eu acho que foi isso que me fortaleceu cada vez mais a chegar a um ponto de eu falar assim, chega, chega de vocês, porque vocês não merecem. E aí foi Uhum. nessa que eu me joguei e tô aqui até hoje, graças a Deus. Que bom. Olha, eu nesse último trabalho, né, que eu estive, eu, para ser sincera, eu que pedi mesmo eu pedi para sair. Eu já estava trabalhando com a Junés, né? Eu já estava já na Junés e, ou seja, já algo que eu já não estava satisfeita, né? Já não estava satisfeita com aquilo, já não estava ficando feliz com aquilo que eu estava fazendo, né? E algo que às vezes me entristecia e eu disse, assim, epa, né? Agora eu vou começar a trabalhar para mim mesma, tenho ali. E estou até hoje. Hoje agora trabalho na minha casa, trabalho assim, posso dizer agora 100% para a Junés,
né? Ah, tenho meu tempo livre que eu posso fazer a hora que eu quiser, não tenho hora, né, marcado com ninguém de cumprir horas, né, como trabalho tradicional, ou seja, eu tenho essa liberdade, né? Eu tenho essa liberdade, eu vou para onde eu quero. E isso que é bom, porque nos proporciona isso. E, assim, quando a gente está no trabalho tradicional, realmente, Luri, assim, há muitas coisas que a gente tem que cumprir, né? Ah, mas, assim, e também a gente sabe que no trabalho tradicional, a gente acaba está concretizando o quê? Os sonhos dos outros, né? A gente vai Uhum. concretizar os sonhos dos outros. Vai conseguir me ouvir? Gente, um momento que eu tenho que responder o noivo. Sim, eu tô em live, Michael. Todo Pronto. mundo sabe seu nome agora, porque eu falei ao vivo. Olha, pedi para participar também da live aí. Ele quer comer, quer saber se a comida tá pronta. Eu falei, tá tudo certo, pode comer, amor. Pois é, já é hora do jantar, né? Praticamente. Enquanto que para mim já é da É. meia-noite. Mas eu falo assim, sabe? As pessoas elas têm que acreditar no sonho delas, elas têm que ir para cima. Elas têm que saber que não vai ser fácil, elas têm que saber que vão ter dificuldades, elas têm que saber que vão ter pedras no caminho, mas se a vontade delas for tamanha, se a vontade delas for mais forte do que qualquer coisa, elas vão conseguir. Não adianta, e desde que elas façam alguma coisa que elas gostem, não só focar no dinheiro. Faça alguma coisa que você goste, faça alguma coisa que você se sinta bem, faça alguma coisa que Exatamente. te dê vida, que te leve a fazer coisas, ter contatos com pessoas, caso você goste, seja por trás dos bastidores, trabalhe com o computador, não sei. Faça aquilo que te dá prazer, mas faça. E saia dessa corrida dos ratos. A corrida dos ratos, ela é muito triste, e ao ponto de chegar, eu falo porque eu cheguei ao ponto de prejudicar a minha saúde. E quando eu percebi que não tem nada que valha mais no mundo do que a sua saúde, porque sem ela você não é nada. Falava o nome da empresa para mim e eu chorava, gente, a lágrima descia assim, o peito Nossa. doía. E eu tava num ponto, tipo, eu vou morrer. Eu achava verdadeiramente que eu ia morrer, porque meu peito doía demais. Então, assim, hoje eu não quero isso para as pessoas. Se você está se sentindo mal nesse seu trabalho, se você não está se sentindo valorizado, se você está se sentindo triste, isso está te sufocando, põe a data para sair. Põe data para sair e vai. Deus na Olha, frente e vai. foi o que me aconteceu. Mas foi o que me aconteceu. Por que, que eu resolvi sair? Porque já estava me angustiando. Eu não consigo ver o número que eu queria que ele tivesse. Não sei se ele está aqui, senão. Eu desabafava muitas coisas com o Nuno e falava com ele. Eu falei assim, Nuno, eu já não aguento mais. Eu chegava a chorar, a chorar. E olha que é uma coisa que eu gosto, trabalhar com criança. Mas a forma como eu estava ali, naquele local, eu estava mesmo me sentindo mal psicologicamente, emocionalmente, estava tudo me afetando, né? Então foi quando ele até me sugeriu, então vai para a Junés, continua, então vai a trabalhar 100% para a Junés. Olha, eu depois nisso tudo, eu ainda queria trabalhar para a empresa de telecomunicações. Eu queria trabalhar, eu disse assim, pronto, agora eu vou trabalhar batendo de porta em porta. E o Nuno até disse assim, me chamou a atenção e falou assim, para que vai trabalhar de porta em porta? Se for poder trabalhar de porta em porta, trabalha para a Junés. Vai trabalhar para a Junés. Para aqui, trabalhando em outra, está trabalhando, não está trabalhando para as pessoas, está trabalhando para você mesma. E eu tive que mesmo pensar, falei assim, gente, e é mesmo? Eu vou ter que trabalhar para mim mesmo. Aí pronto, aí foi quando veio aquela pandemia mesmo forte aqui em Portugal, que a gente não pôde sair para lado nenhum. E quando aconteceu isso, aí que eu fui com tudo, né? Falei assim, aí eu comecei realmente a me dedicar mesmo à Junés, eu posso dizer que verdadeiramente, né, vim me dedicar à Junés foi quando realmente entrou essa pandemia, né? Logo no final de fevereiro para princípio de março, aí eu vim me dedicando, vim procurando saber mais, vim me empenhando, né? E graças a Deus, eu digo que realmente foi algo que tá me surpreendendo. Tá me surpreendendo todos os dias, sabe? A querer mais e mais e mais, a retribuir, né? Ou seja, dar para as pessoas. Filho, ai, gente, eu tô aqui com um menino aqui do meu lado aqui, também já tá, ó. Mãe. Eles ficam Desculpa. impacientes. Isso aqui também já Mas são vai meia-noite, terminar a nossa live em 1 minuto, amiga. Vamos né? Então, finalizar aí. encerrando, realmente,
não, vamos fazer aquilo que a gente gosta, né? Vamos fazer aquilo que a gente ama, que dá prazer. E eu tenho certeza que a Lori está a fazer aquilo que ela gosta, aquilo que ela ama, como eu também estou fazendo aquilo que eu tanto amo. E se vocês quiserem saber mais sobre essa empresa, é só nos procurar, né? Olha, um grande beijo. Preciso despedir de vocês aqui, porque realmente já está acabando, já são só 9 segundos. Beijinho e obrigada por todos vocês terem